Olá! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurança proferida por Jesus no Sermão do Monte, conforme está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. Quem são esses bem-aventurados? Certamente não são aqueles que só advogam em causa própria, que são ávidos e vorazes em reivindicarem justiça, quando são seus direitos que estão em disputa e supostamente não sendo contemplados. Também não são aqueles cuja fome e sede de justiça se vincula estritamente à defesa dos direitos da sua família, da sua clã, dos seus amigos, da sua confraria, da sua fraternidade, da sua irmandade, da sua comunidade, da sua religião ou até mesmo da sua nação e do seu povo. Se assim fosse, o evangelho de Jesus não excederia a justiça dos escribas e dos fariseus. Não transcenderia a ética da sinagoga. Quem são, então, esses bem-aventurados? Jesus, no mesmo sermão, diz que não veio revogar a lei e os profetas, e sim cumpri-la. E cumpriu. A existência de Jesus foi a plena materialização do espírito da mensagem da lei e dos profetas. O está consumado, o grito, o brado, dado no último suspiro de Jesus, foi o testemunho final do cumprimento cabal da sua missão. E o que dizem os profetas a respeito de justiça? Isaías, Jeremias, Miqueias e Amós, por exemplo, são bem claros ao afirmarem, inspirados por Yahvé, o Senhor, Deus da aliança, do concerto, que nós cristãos cremos que se revelou em Jesus de Nazaré, que quem o conhece, os que verdadeiramente conhecem a Deus, são aqueles que são comprometidos com as causas da justiça. São aqueles comprometidos com os direitos do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, especialmente do refugiado, e de outros grupos minoritários, vulneráveis e injustiçados. Não, os que conhecem Yahvé não são conhecidos pela frequência no templo, nas assembleias solenes, pelo oferecimento de sacrifícios e holocaustos, pelo fervor religioso manifesto no erguer das mãos, nas lágrimas vertidas, nos cantos e nas danças. Pode haver tudo isso sem uma conversão à justiça e à caridade. Esses profetas associam o juízo de Yahvé à transgressão desses direitos. Esses profetas, por outro lado, eles associam a conversão da nação e a evitação do juízo a promoção e garantia desses direitos. Veja bem, direito é dito aqui, não caridade. Direito não é favor, direito é dívida. Certamente a caridade, a compaixão e a misericórdia são virtudes centrais, são virtudes essenciais daqueles que, de fato, conhecem a Deus, que se converteram de fato ao Evangelho. Porém, não existe caridade dissociada da prática da justiça. Não existe caridade acumpliciada com a prática da injustiça. Não existe. Uma coisa nega a outra. Porém, os bem-aventurados
não são conhecidos exatamente pelos atos em si, pelas suas obras, e sim pela razão, pelo motivo e pelo propósito. Há pessoas envolvidas em causas socialmente justas, pessoas comprometidas com a luta e a promoção dos direitos dos grupos marginalizados e oprimidos, mas que fazem isso por motivações eleitorais, políticas, visando a promoção pública. Como há quem identificou uma ótima oportunidade de negócio explorar o mercado das minorias. Como há pessoas cujos atos de caridade em si são animados pelo desejo de serem reconhecidas em público, receberem aplausos e honras, atrair recompensas divinas ou para aliviar a consciência. O bem-aventurado ele tem uma existência que beneficia pessoas e grupos, porque é uma existência comprometida com atos de justiça e de amor, isto é, caridade. Porém, não são as pessoas e os grupos que ele atua em favor, que a missão dele defende, que justificam, em última instância, a sua ação. A sua ação, a sua missão, a sua vocação, em última instância e também em primeira instância, é motivada pela sua consciência do Evangelho. É motivada pela promoção do reino de Deus. Há muita gente que desiste, há muita gente que fica pelo caminho, porque se decepciona com pessoas, grupos, coletividades. E largam mão. O bem-aventurado sabe que pessoas são pessoas. Sabe que muitas vezes a resposta ao seu empenho é ingratidão, é indiferença. Sabe que há pessoas que foram beneficiadas por sua ação e se voltam contra você. Sabe que há pessoas que você ajudou a sair de um estado de opressão e passam a oprimir quem estava naquele estado que ela se encontrava. Sabe que há pessoas que vão ser beneficiadas e que, em tese, não merecem. Sabe que pode acontecer de pessoas que você comprou briga em favor delas, atraiu até perseguição, correu risco de morte, pode lá na frente estar associada com essa mesma pessoa que no passado ela brigava. No passado, ela vivia em rinha. Isso faz parte da missão. Por isso que não são as respostas das pessoas que vão determinar a sua missão, a continuidade ou não, mas são as causas. E por que as causas? Porque há, antes disso, uma consciência do dever, uma consciência do chamado. Por isso, ele prossegue. Por isso, ele continua. Ele pode ficar desanimado, mas não para. Por vezes ele chora, por vezes ele sangra. Mas ele vai até o fim. Porque o que o anima não é a vingança, não é o ódio, até porque nem o inimigo, ainda que ele seja um opressor, um bem-aventurado, pode odiar. Mas é a esperança no reino de Deus. Agradeço a todas e todos, um grande abraço.